que não vai, quer continuar sendo mais que... Não é só vencedor, não, queridos. É mais do que vencedores, amém? Essa é o que a palavra nos garante. E eu queria, hoje o nosso tema é uma aula extra, né? Quem diria, hein? De aluno ao Senhor me chamar para ministrar, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor. Essa aula extra é sobre iniquidade. Não é uma aula assim muito fácil, não é? Tem hora que Deus, Ele nos trata, vamos dizer assim, com um pouquinho de Nutella, com morango do amor, não é? Mas tem hora também que Ele nos traz a verdade. Muitas vezes a verdade, ela não é fácil. E a iniquidade, ela está presente praticamente desde que nós nascemos. Mas antes eu queria cantar, louvar com vocês uma canção. Não sei quantos conhecem essa canção. Queria que você louvasse ao Senhor, porque é a obra que Deus começou fazendo na nossa vida. Louvado seja Deus. Não desista. Não desiste não, tá? Falta pouquinho. Aguenta firme. Para esse curso aqui. Mas para a caminhada da fé, ainda temos uma longa caminhada. Vai ter dia que a gente vai estar fraquinho, vai ter dia que a gente vai estar fortinho, mas a gente precisa continuar, né? Crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. A dor vai findar, pode ser que surjam outras, mas nós vamos estar mais fortalecidos, amém? Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer. Aguenta firme, não desista, amém? Vamos lá então para a nossa aula, gente. Iniquidade, né? Pois é. O que vem a ser a iniquidade? Eu queria que vocês fizessem hoje a aula juntamente comigo, né? Ela tem um efeito muito ruim, a iniquidade. Primeiro, o conceito dela, né? É injustiça. Vou esperar ela colocar ali, enquanto a gente... Vem da palavra no dicionário, iniquitas. Ela tem injustiça dentro dela, ela tem profunda maldade, perversidade, injustiça moral. Isso é o conceito da... Não sei se consegue ampliar mais um cadinho. É, isso aí. Obrigada, Débora. Então a gente tem ali, né? Dentro da injustiça moral, a gente tem
a gente nem sabe, né, muitas vezes o que é a injustiça moral, mas a gente tem preconceitos, vários, né, desde preconceitos de raça, enfim, que a gente às vezes separa uma pessoa que é pobre e assim, né, tem preconceitos. Negar ajuda a quem precisa. Se você nega uma ajuda, muitas vezes nós estamos praticando iniquidade moral. Aproveitar-se da fragilidade. Sabe quando a pessoa já está frágil, naquele momento de dor, aí vem uma pessoa, se aproveita daquilo ali, né? A pessoa às vezes está em dívida, vem lá com um bem, que a pessoa sabe que vale, né, um valorzinho, aí você chega, eu vou oferecer R$50 para ela. A gente sabe que não é assim, né? Olha como é que muitas vezes nós somos na raiz, né? Nós temos isso dentro de nós e a gente oferece aquele valor baixinho e a pessoa está naquele momento de fragilidade. O que a pessoa faz? A pessoa aceita, né? Porque a pessoa está precisando. Isso é uma espécie também de injustiça moral, desonestidade. No conceito bíblico é mais profundo, é amartia, que é corrupção interna. Sabe, pessoas que vivem dando desculpa para tudo? Também é um tipo de iniquidade. A pessoa não muda, mas a pessoa está dando desculpa. Hoje, sabe aquela desculpinha que você sabe que é desculpa esfarrapada? Isso faz parte daquilo que muitas vezes nós carregamos, né? Normalizar o pecado. A gente tem também hipocrisias. Então a gente vê assim, maldade contínua, coração que se opõe à vontade de Deus, rebeldia contínua e deliberada. A iniquidade é quando eu resolvo praticar a maldade e não quero nada com o bem. Eu estou deliberado, não, eu quero fazer isso, pronto, acabou. Na semana passada, eu vim para cá, abrindo um parêntese aqui, né? Eu achava até que a minha aula era semana passada, mas acabou que Deus sabe todas as coisas, né? E eu fui ministrada também aqui. E a pastora, ela subiu, ela falou o que uma certa iniquidade deliberada aconteceu na vida dela, não é? O testemunho dela foi que parece que o pai dela matou a mãe dela, não é? Por quê? Ele se envolveu com outra pessoa. Ele poderia não ter se envolvido, mas aquela iniquidade deliberada que ele quis fazer, olha o que aconteceu na família dela, né? Trouxe dores e mais dores. Quem estava aqui semana passada? Não foi? Foi chocante. Eu fiquei pensando, só Deus para reerguer. Minha irmã, meu irmão, não sei o que você está curando, mas Deus reergue cada um que busca Ele. A vida daquela pastora, o futuro dela, e ela liberou o perdão, é pelo Senhor. E ela ainda está frutificando. Coisa mais linda é a obra de Deus, né? Então a gente vê aqui, em Isaías 59:2, olha o que a iniquidade faz. No Antigo Testamento, queria que você abrisse. Você consegue, Débora, colocar para mim? Diz assim, vocês devem conhecer: mas as vossas iniquidades fazem separação. O que a iniquidade ela faz? Ela nos separa de Deus. As vossas iniquidades, e olha que eu não trouxe nem as cabeludas, eu trouxe aquelas do dia a dia, que muitas vezes a gente, né, nem se dá conta que está praticando. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. A primeira coisa que a iniquidade faz, separa a nossa vida da vida do Senhor. Em Mateus 7:23, aí vem Jesus, né? Mateus 7:23, Jesus ele fala assim, lá quando ele vai separar, né, os bodes das ovelhas, ele diz assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Novamente a gente vê o quê? O próprio Jesus separando aqueles que praticam a iniquidade. É o próprio Jesus ali que ele faz isso. Apartai-vos de mim na hora que ele for prestar conta, né? Que a gente vai prestar conta a ele. E ele fala: eu não tenho nada a ver com você. Mas é interessante, queria que agora você fizesse essa aula junto comigo. Mas de onde que vem essa tal da iniquidade? Fala para mim.
Vocês sabem? De onde que vem? Por que esse negócio está aqui dentro? Não é? Quantos aqui já viram criança? Você vai educar criança? Como que se aprende o que não presta? Não é? Às vezes, a criança, a família, ninguém xinga palavrão. Aquela criança vai, aprendeu no coleginho, chega em casa xingando palavrão. Como é fácil as coisas ruins ou o pecado. Como é difícil às vezes você ensinar um versículo para uma criança. Quantos aqui têm filho e sabem que é assim? Quantos aqui? Olha, uma vez eu vi um bebê. Nós estávamos fazendo uma ministração na igreja e nós vimos um bebê, estava no colo da mãe. O bebê deu um tapa na cara da pessoa que foi ministrar, sabe? Uma coisa assim terrível. Mas da onde que saiu aquela violência daquela criança? Sabe? Um bebezinho. Ele estava com chupetinho, ele chegou com uma mão forte mesmo, sabe? Sabe por quê? Porque, vai comigo em Salmo 51, versículo 5, tá? Salmo 51, versículo 5. A gente vai passear muito pela Bíblia hoje. Sabe o que Davi fala? Davi, ele fala assim: eis que na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos, nós, infelizmente, a gente já tem, sabe? A gente já traz com a gente. Por isso que a gente precisa do Senhor. Por isso é que o Senhor trouxe Jesus. E Ele foi essa ponte. Porque Ele sabe que se não fosse Jesus, nós não conseguiríamos tirar isso de dentro de nós. Mas a gente consegue. Com o Senhor, escolhendo, sendo ministrados, né? Vai ter um dia que nós vamos chegar diante do Senhor e nós não vamos poder apresentar desculpa. Não, mas nunca foi falado sobre isso. Foi falado sim. Hoje estamos sendo ministrados, amém? Foi falado sobre escolhas. Foi falado sobre escolhermos a equidade, ou o oposto da iniquidade, fazer o que é certo, trabalhar por justiça. Amém? Amém. E quero continuar essa aula aqui. Então agora a gente vai para alguns exemplos que nós temos na própria Bíblia. Queria saber como que a iniquidade é... Quem alimenta a iniquidade? Quem alimenta esse negócio ruim que muitas vezes a gente não quer, como diz o apóstolo Paulo? Aquilo que quero fazer, isso não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo estava lá, ele colocou esse dilema, ele vivia isso também. Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ele foi honesto, não adianta, é a nossa natureza. Se a gente não depender do Senhor, nós não conseguimos. Amém? E aí, de onde que vem? Olha só, Tiago, capítulo 4. Olha de onde que vem. A própria Bíblia responde de onde que vem essas coisas. Ela vem, vamos lá, ela vem do ego, sabe? O nosso ego, ele é terrível. Ele gosta de se prevalecer perante as outras pessoas, não é assim? Tem gente que fala assim: nossa, tem tanto ego essa pessoa, a pessoa não abaixa a crista por nada, a pessoa não é humilde por nada. Vocês conhecem quem é assim? Conhece? Aqui, graças a Deus, nós não temos, né? Mas às vezes, porque conhece um pouquinho mais, se acha o tal, se acha tal. Às vezes, porque ganha um pouquinho mais, da onde que vem essa iniquidade? Do ego. Do ego. A gente alimenta. O que é facção? Divisão. Como que nós gostamos dos nossos grupinhos, não é assim? Como que nós ficamos confortáveis ali dentro daqueles grupinhos? Das nossas divisões, das nossas rebeliões. Aí está ali, né? Alimentada. Por exemplo, tem gente que fala assim, né? Ele é rebelde por natureza. Não é? Tem gente que fala assim, rebelde sem causa. Vocês conhecem um rebelde sem causa?
praticando a iniquidade. Por quê? Ele está sendo deliberado, ele escolhe aquilo ali. Às vezes, lá no trabalho, é dado uma ordem pelo chefe, né? Não, vou fazer isso não. Ih, sabe de nada. Às vezes a gente dá até um risinho na frente do chefe, né? Mas às costas a gente faz tudo diferente. Sabe o que é? Você está fazendo algo deliberadamente mal. Você está escolhendo fazer aquilo ali. Né? Às vezes quem é solteiro já teve vezes, né? Pai da mãe, a gente já passou por isso, né? Pai e mãe falam alguma coisa e a gente faz algo diferente. Eu quero fazer isso porque eu quero. Isso é uma forma deliberada de iniquidade. Quem continua naquele erro e quer continuar naquele erro. Mas vamos lá, né? A prática constante do pecado com consciência, sem vontade de arrependimento. Iniquidade é basicamente isso, dentro do conceito bíblico. Prática constante do pecado. A pessoa quer continuar no pecado. Pode falar, quer continuar no erro. Com consciência. Com consciência. E não tem arrependimento. E aí agora, a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia. Desobediência intencional. Pode fechar um cadinho, Débora, isso aí. Eu vou trazer 2 exemplos. Eu vou trazer um exemplo de quem escolheu desobedecer e de quem escolheu obedecer. Então a gente vê a diferença do que acontece, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa por isso. Diz assim, em 1 Samuel 15, o que acontece? A gente tem um exemplo de Saul. O profeta chega para Saul e fala assim: Saul, é para você destruir toda a nação de Amaleque, todos os amalequitas. Você destrói tudo. Destrói gado, destrói tudo que você vem pela frente. Deus deu aquela ordem. E aí o que acontece? Saul, ele faz tudo de acordo, porém, ele poupou o gado, ele poupou as ovelhas. Diz para mim, ele não fez isso consciente? Porque Deus não deu uma ordem para ele. Deus falou, faz assim. E aí ele faz igual, porém, tem um porém, ele vai e poupa os gados e as ovelhas. Quando chega Samuel para prestar conta com eles, e Deus já tinha falado, ó, eu rejeitei Saul, porque ele não me obedeceu. Chega lá Samuel, a história é essa, chega lá Samuel, fala com ele o seguinte, olha, você fez tudo, porém o Senhor te rejeitou, porque você poupou o gado. E aí ele dá aquela desculpa esfarrapada, não, mas é para o teu sacrifício, é para o sacrifício da tua casa. Meu Deus, uma intenção totalmente fora daquilo que Deus falou para ele fazer. E aí o que acontece? Deus rejeita Saul, rejeita o trono, aquele homem no trono. Qual foi a consequência? Ele perde o trono e de toda a sua geração. Muitas vezes a rebeldia, ela não fica só conosco, ela se arrasta pelas gerações. Saul perdeu o trono e nenhum dos descendentes dele ficou para poder sentar novamente. Deus o rejeitou. Só porque ele falou, não, vamos deixar aqui os boizinhos, as vaquinhas para oferecer sacrifício para o Senhor. Que nada. A intenção dele não era essa. Talvez enriquecer, talvez se mostrar mais poderoso, porque naquele tempo se ficava com os espólios. Mas Deus não queria nem os espólios daquele povo. Deus não queria. E aí vai, agora nós temos Davi. Todos aqui sabem, né, que Davi... Deixa eu beber uma água aqui. Todos aqui nós sabemos, né, quem foi Davi. Davi também, deliberadamente, peca diante de Deus, né? Davi adultera, Davi mata um homem, não é? No Salmo 51, ele traz,
todo o arrependimento dele. Diz assim, olha, o Salmo 51, só para começar. Você consegue pegar para mim, Débora? Deixa eu ver aqui, o Salmo 51. Bom, o Salmo 51 é o Salmo do arrependimento, é uma das pérolas de muita dor. A primeira coisa que ele fala, porque ele se arrepende mesmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi, ele se humilha. Não vou ler tudo não, pode voltar lá para a tela. Davi se humilha, ele reconhece o erro. E nós temos um Deus que adiante dele vai a misericórdia. Amém? Amém? Não é, Deus ele não é aquele que incentiva o erro, não é isso. Nós temos a nossa natureza. Se pecarmos com arrependimento, vai adiante de nós a graça e a misericórdia do Senhor. Qual foi a consequência? Sim, permaneceu consequências sim, porque todo pecado, toda rebelião tem consequência. Só que, olha que coisa mais linda, em Atos 13, 22, diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aquele homem pecou, diferente de Saul. Deliberadamente os dois pecaram, só que um se arrependeu. E logo em seguida a gente vê esse testemunho maravilhoso da própria palavra de Deus com relação a Davi. E diz a Bíblia que Davi morreu rico e em glória. E do trono dele veio o leão da tribo de Judá. Oh, Senhor, obrigada, porque adiante de ti, adiante, Senhor, das nossas iniquidades, vai a tua graça, vai a tua misericórdia, e isso é para todos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar a outra tela. Então aqui eu tenho desobediência intencional, queridos, as consequências que ficam. Agora eu tenho aqui rebelião contra Deus. Qual é aqui um exemplo que eu vou trazer para você? Faraó. Todos aqui conhecem a história, né? Das pragas. E o porquê que vieram as pragas? Porque aquele homem endureceu o coração, não é? Nós aqui já vimos filmes, novelas, enfim. Qual foi a consequência? Olha só, mais uma vez. Olha o que a iniquidade traz. Ele perdeu o trono e toda a sua geração. Por quê? O bebê, o filho primogênito dele, o único filho, morreu. Então a iniquidade, ela é seríssima quando a gente pratica deliberadamente ela dentro do nosso coração. E o que acontece? Foi ruína não só para ele, porque aí de acordo com o cargo ainda sobe mais, não é? Vamos dizer assim, as consequências. Ele era o rei, trouxe desgraça para toda uma nação. O Egito nunca mais se levantou por conta de um pecado deliberado, que é a rebeldia contra Deus. E aí eu quero agora trazer para vocês um bom exemplo. Daniel, juntamente com os jovens, eles foram exilados, presos, escravos na Babilônia. Só que Daniel, ele teve uma postura diante da Babilônia. A Babilônia era um local onde se podia tudo quanto é tipo de perversidade, iniquidade, tudo que a gente pode imaginar, né? E o que ele fala? Não, eu não quero me contaminar. Bom, gente, o que a gente tem vivido nos dias de hoje? Não é? É muita coisa. A gente muitas vezes abre essa loucura que o Brasil tem vivido, esse antagonismo político, não é? Ultradireita, ultra-esquerda. Isso faz a gente ficar o quê? Revoltado, não fica? A gente não fica?
Seja de esquerda, seja de direita, a gente fica muito chateado com isso. Sabe o que acontece? Contamina o nosso coração. Eu decidi só orar pela nação do Brasil, porque isso começou a me irritar, isso começou, sabe, trazer iniquidade no meu coração, porque você começa a se rebelar, você começa a ficar muito chateado, começa a falar coisa que não deve. Só que Daniel, ele resolveu não se contaminar com aquela comida. Voltando aqui, o que ele fez? Não, eu quero me consagrar, eu não quero me misturar, porque muitas vezes você abre a portinha para o pecadinho, né? Assim, vocês conhecem a história? Teve uma pessoa, né, que ela tinha os pecadinhos, pecadões, aí ele olhou o pecadinho, tão bonitinho, não tem problema não, né? Ai, mas que coisa mais de fofinho, olha os olhinhos dele me olhando, oi pecadinho, pode vir, deixou ele entrar. Aí ele foi dormir. Sabe o que aconteceu? Muitos aqui devem conhecer essa história, né? O pecadinho bonitinho foi lá, abriu a portinha da casa. Sabe quem entrou? A turma toda de pecado. Foi a turma toda que entrou, desde o pequenininho, aí veio o pai, veio a mãe, veio o filho, veio o avô, veio todo mundo. Então o que Daniel ele faz aqui? Não, eu não quero me contaminar com essa comida. O que a gente tem que fazer num período que nós estamos vivendo? Não, eu não quero me contaminar com essa raiva toda que a gente está vendo na nação. Eu não quero isso para mim. Amém. Não é? Muitas vezes a gente toma parte em algumas situações, né? Você sabe que aquilo ali vai dar ruim para você. Não, eu não quero me envolver com isso. Eu não vou me envolver com isso. Foi o que Daniel fez. Sabe o que aconteceu? Deus o exaltou entre os reis. Tanto é que quando ele foi jogado lá na cova do leão, que ele foi parar na cova dos leões, porque ele orava, denunciaram ele. Quando o rei soube, o rei ele fala, não, o Deus de Israel vai livrar Daniel, vai livrar, que eu sei. O que aconteceu depois? Ele foi liberto, né? Porque os leões não comeram, ele foi liberto daquela prisão. Os seus denunciadores foram para a prisão e o rei ainda colocou ele em posição de honra. Então, queridos, eu quero falar aqui para vocês, olha só. A rebelião contra Deus, a rebeldia contra Deus. A gente vê aqui 2 exemplos. Faraó endurece, perde o reino, geração e traz muita pobreza. E já Daniel foi exaltado ali naquele lugar. Amém, queridos? Vocês veem como é que o assunto, ele é denso, o assunto é sério. E muitas vezes a gente deixa passar algumas coisinhas, sabe? E nós não podemos. Algumas situações pequeninas. Vamos agora para um outro aqui. Injustiça social e pessoal, né? Eu tenho aqui também 2 exemplos. Em Isaías, esse eu quero ler aqui com vocês. Em Isaías, no capítulo 10, de 1 a 2, Deus ele sentencia, o próprio Deus ele sentencia aqueles líderes de Israel. E o que é injustiça social e pessoal? Negócios desonestos, exploração de trabalhadores, racismo, corrupção, todo tipo de racismo, todo tipo de intolerância, injustiça dentro do próprio lar, sabe? Muitas vezes aquelas relações mais tóxicas. Olha como é tão abrangente, né? A questão da iniquidade. Ela vai de algo que a gente acha pequeno, mas que contamina o todo, sabe? Diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe. Então a gente vê aqui que Deus ele rejeita aqueles líderes de Israel porque eles começaram a praticar a iniquidade.
Era para defender os pobres, era para defender as viúvas, naquela época que não tinha marido, não é? Porque viúva, claro, né? Viúva não tem marido. Mas eu digo assim, elas não tinham direito a mais nada, porque só tinha um homem, era o arrimo da casa naquela época. Então, ser viúva, hoje as viúvas até trabalham, né? Algumas, mas naquela época, nem isso elas tinham chance, nem isso. Então, eles tiravam dos pobres e das viúvas. E o que acontece, né? Deus rejeita aqueles líderes de Israel. Mas em contrapartida, tem um que era sujo, Zaqueu. Quantos aqui não conhecem a história de Zaqueu? Entra na minha casa, não é? Entra na minha vida. Tem essa canção lindíssima, né? Que correu o Brasil inteiro, não é? Que a gente cantou muito. Zaqueu, ele era injusto pra caramba. Ele fazia isso que Deus rejeitou lá dos líderes. Tirava dos pobres, tirava das viúvas, oprimia o povo, pedia mais dinheiro. Mas o que acontece quando ele escuta falar de Jesus? A gente conhece. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? Quantos aqui? Olha, né? Aliás, é melhor perguntar. Quem não conhece a história de Zaqueu? Tu não conhece, Felipe? A história de Zaqueu? Então eu vou te contar. Então tem que contar para ele, né? Vou contar. O que acontece? Jesus ia passar por um lugar. Só que Zaqueu sabia. Zaqueu, deliberadamente, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele oprimia o povo, o seu próprio povo, os seus próprios irmãos. E aí o que acontece? Ele sabe que Jesus vai passar por ali. Só que ele era pequenininho, e vinha uma multidão com Jesus. E aí ele começa a ficar preocupado. Poxa, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. O que ele faz? Ele sobe. Quem me ajuda aqui a contar a história para o Felipe? O que ele faz? Sobe na árvore. Gente, eu não sei não. Eu não sei subir numa árvore não. Quantos aqui sabem subir numa árvore? Imagina para ver uma pessoa. Eu vou ver o irmão Sérgio passar. Mas aí Zaqueu sabia da fama de Jesus. Não, ele vai passar por aqui. Ele vai passar por aqui. Ele tem feito milagres por onde ele tem passado. Quem sabe, né? Quem sabe acontece alguma coisa diferente. Ele subiu naquela expectativa de ver aquele homem. E aí o que é mais lindo, né? Ele sobe naquela árvore. E aí Jesus passa por ali. Só que Jesus, ele parou, né? Debaixo daquela árvore. E aí ele fala o quê? Quem pode falar aí pro Felipe? O que ele fala? Da Zaqueu. Obrigado, irmão. Seu nome é? Fábio, obrigado. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Oh, glória a Deus. O homem era injusto, gente. Um cobrador injusto. Mas sabe o que acontece? Só dele subir naquela árvore, ele já mostrou que ele queria alguma coisa. Não é não? Quem vai subir numa árvore para ver alguém passar? Ele já queria alguma coisa. E aí a coisa mais linda acontece. Jesus vai ao janta com aquele homem, almoça, fica na casa dele, faz aquele lanche. É escândalo para toda aquela turma que não queria que Jesus, né? E aí, ele só sabe andar com essa turma aí de gente, né? Essa gente mal falada. Jesus não estava nem aí. E Jesus sentou. E por causa desse carinho, desse amor de Jesus, porque Jesus, ele não exclui ninguém, amém? Pode ser injusto? Sim, mas ele queria mudar de vida. Olha a diferença. E o que acontece? Tem um fruto de arrependimento. Hoje veio salvação a esta casa. E o que é mais bonito, sabe o que Zaqueu faz? Olha a diferença que a gente vê daqueles líderes de Israel, que estavam na mesma situação que ele também era um líder, estava cobrando injustamente. Ele fala assim: mestre, por causa de tudo que eu vi hoje, por causa do teu amor por mim, eu vou restituir a todos a quem eu roubei. Trouxe totalmente uma metanoia, mudou a mente daquele homem. Olha que coisa linda. Ele reconheceu. E Jesus, né, que ele é tão bom,
Ele traz adiante dele a graça e a misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida. O próximo agora, a gente já está quase terminando. São várias, tá? Eu trouxe algumas. Iniquidade sexual, queridos. Né? A gente vai passar por ela também. A gente tem pornografia, tão triste hoje em dia, né? Tem levado tantos líderes. Traições, relações abusivas, promiscuidade, né? Eu vou trazer um exemplo de iniquidade, um exemplo antagônico. Diz assim, né? Lá em Gênesis 19, 24. Quantos aqui conhecem a história de Sodoma e Gomorra? Todos nós conhecemos, né? Não precisa nem de muita explicação, né? Aquela cidade, aquelas duas cidades, né? Deixa isso. Aquelas duas cidades, elas eram deliberadamente rebeldes a Deus. Tanto é, o Senhor falou, não. Eu julguei Sodoma e Gomorra. Não vai sobrar um. Até que Abraão intercede. O povo aí da intercessão, né? Coisa mais linda, né? A intercessão, o que acontece, né? E ali Deus poupa a vida de Ló e a sua família. Mas o resto, Deus destruiu. Totalmente aquele lugar. Né? Veio enxofre e parece que até hoje, aonde era esse lugar, lá em Israel, se alguém quiser depois ver pelo YouTube, tem alguns lugares lá que tem assim umas colunas de sal, que lembram até algumas que são tipo pessoas, sabe? Tá lá até hoje, algumas colunas, porque no lugar foi destruído por enxofre e fogo. Deus tirou Ló e a família dele, a gente sabe pela história, a mulher dele, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas ela vira para trás porque tudo aquilo fazia parte do coração dela, estava dentro dela, e ela não queria deixar aquele lugar, por mais que Deus tivesse advertido, né? Estava dando um momento de salvação para ela, mas ela, não. Sabe aquela coisa que tira o lugar da pessoa, tira a pessoa do lugar, mas não tira o lugar dentro da pessoa? Era o que aconteceu com aquela mulher. Ela olha para trás, imediatamente diz a palavra de Deus, que ela virou uma estátua de sal, né? Teve uma consequência, destruição total. Então, queridos, a iniquidade sexual, que não sejamos inocentes diante disso, ela traz destruição e destruição total. Mas o que acontece? Que eu tenho aqui um exemplo de José. José, ele também foi vendido. Quantos aqui conhecem a história de José? Conhece, Felipe? Conhece, né? Conhece a história de José. Então, José, ele foi vendido. Mas José, ele era íntegro. José, ele era um homem de caráter. José, ele ele só estava ali porque ele foi vendido, né? Mas ele manteve tudo que ele aprendeu com a família dele, com o pai dele. E ele foi vendido, foi parar na casa de... Quem me ajuda aí? Que agora deu um branco aqui. Na casa de Potifar. E ele falou para José, vamos fazer o seguinte, você pode governar tudo aqui, você vai ser o governante da minha casa. Você só não toca na minha mulher. Ele foi a ordem, você só não toca na minha mulher. Devia ser uma mulher muito bonita, né? Uma mulher bem cuidada, bem tratada. Só que aí, pela história, o que acontece? Potifar foi trabalhar. Aquela mulher, né? Ela começa a seduzir o jovem José. O que José faz? José, não, quero saber disso não. Olha, o meu Senhor me deixou para eu tomar conta de tudo aqui. Eu sou o gerente de tudo aqui. Ele só falou para eu não tocar em você. E eu não vou tocar em você. O que aquela mulher faz? Aquela mulher chega a pegar as roupas dele. Ele foge. Queridos, qual é o antídoto para a iniquidade sexual? Foge.
foge. Foge. Se você ficar, se a gente ficar, a gente vai cair. Certo? A gente não somos fortes. José sabia que ele não era forte diante daquela beldade, diante daquele monumento. O que ele fez? Meteu o pé. Diante da pornografia, mete o pé. Não abre o portão para o pecadinho, não. Que ele vai chamar todos os outros. E José, tudo que ele fazia, diz a Bíblia, prosperava. Aquele homem, ele foi tão exaltado que ele chegou a vice-governador do Egito, honrado por Deus. Tudo porque ele falou o quê? Não. Tudo porque ele fez o quê? Fugiu. É muito sério, né? A gente pode dar desculpa, mas José, ele escolheu não. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Vamos aqui para um outro que eu trouxe. Idolatria e feitiçaria. Meu Deus. Nos ajuda, Senhor. É tanta coisa, né, irmãos? Quando eu estava estudando aqui, eu comecei a sondar o meu coração. Porque nós precisamos sondar todo momento. Porque o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse é difícil muitas vezes fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que tenhamos o coração quebrantado. Jamais um coração rebelde que parte para pecar deliberadamente. Não vamos estar diante de Deus puros. Não vamos ser inocentes diante de Deus. O que acontece aqui, idolatria e feitiçaria? Às vezes a gente pensa, né, que é só estar ali diante de altares, né, fazendo, sei lá, feitiçaria para as pessoas. Não, mas não. Substituir Deus por qualquer coisa, sabe? Horóscopos, simpatia, aquele hábito, né? Quantos aqui de nós não nasceu num lar evangélico? Quantos aqui de nós? Levanta aí. Quantas vezes, olha, contar aqui uma coisa lá em casa, né? A minha mãe, ela me criou, não chegou a me criar na igreja. Minha mãe era uma mistura de crente. Hoje, graças a Deus, ela é uma serva de Deus, amém? Mas era uma mistura lá em casa de umas mandingas, sabe, que minha mãe fazia. Por exemplo, eu ia varrer, eu não sei se acontece com vocês, mas eu ia varrer a casa, ela falava assim, não varre o lixo para fora não, tem que catar o lixo dentro de casa, porque a felicidade, você joga a sua felicidade fora. Eram umas coisas. A minha filha, na época, quando ela nasceu, ela teve sapinho, né? Isso é uma coisa de criança, né? A minha mãe falava assim, não, tem que pegar o algodão, limpar e tacar na parede. Chegou um dia, Edinho chegou em casa, o Edinho com aquele monte de algodão na parede, aquela coisa horrorosa, era um líquido meio amarelo. Aí ele falou, Edinho me chamou assim, meu marido, ô Cris, o que é isso aqui? Eu falei assim, Edinho, sabe que eu não sei? Ô mãe, o que está acontecendo aqui? Não, tem que deixar. Isso aí é para o sapinho ir embora. Vocês veem, às vezes é uma coisinha de nada que a gente se deixa levar. Não, é o Deus que cura as nossas doenças, amém? A gente não precisa, com Deus Todo-Poderoso, a gente não precisa de mandinga, a gente não precisa de simpatia. É pela fé que nós conquistamos o coração de Deus, amém? Deus, Ele se agrada da nossa fé. E o que acontece aqui, queridos? Né? Qual foi a substituição? Quantos aqui lembram da história do bezerro de ouro? Talvez essa seja uma das histórias, talvez mais tristes, né? Porque o povo, nós somos assim, né? Nós vimos, vamos colocar assim, eles viram, né? Tantas maravilhas que Deus tinha feito. Mas foi Moisés demorar um pouquinho. Nosso problema a gente quer tudo para ontem. Não é? A gente quer tudo para ontem. A nossa pressa atrapalha tudo. Moisés está demorando, Arão. Morreu. Gente,
Deus fez aquilo tudo, como que morreu? Arão, faz aí um bezerro, que a gente precisa de um Deus para continuar nos levando aqui. O que eles fazem? Deliberadamente, as mulheres começam a tirar os seus ouros, ouro dos filhos, e Arão faz o quê? Um bezerro. E Deus está lá proseando com Moisés, trazendo umas coisas lindas. E por conta da pressa do povo, tem um momento muito triste nessa história, né? Porque vem o juízo de Deus sobre aquele povo. E é muito interessante que a Bíblia, pelo que os historiadores falam, o povo, naquela noite que eles começaram a fazer aquele culto ao bezerro de ouro, eles fizeram orgias e mais orgias. O povo pecou porque queriam pecar. E aí Deus fala assim: Moisés, para tudo que você está fazendo. Desce, vai lá, que eu vou matar aquele povo agora. E aí Moisés fala assim para Deus: não, Deus, espera. Vamos ver, espera. Tem misericórdia, Deus. Moisés intercede pelo povo. E aí vem a sentença, o juízo de Deus, né? Todos os que estiveram praticando aquele culto, aquele bezerro, eles foram mortos. Todos eles, né? Então qual foi a consequência? Morte e juízo de Deus. Por outro lado, eu tenho o rei Josias. O rei Josias é aquele... Pode subir? Isso. Ele promove um avivamento nacional. O povo ele estava se perdendo, diferente do que aconteceu com Arão. O que eu estou trazendo aqui é assim: eu tenho diante de mim o erro que já nasce comigo? Sim. Mas eu posso fazer diferente? Posso. É só eu escolher. O povo ele poderia ter escolhido. Arão poderia ter chamado a atenção daquele povo, mas Arão não fez. Errou juntamente. A gente vê aqui Josias, o povo se perdendo ali, porque não tinha palavra. Josias acha o livro da lei, promove um avivamento nacional, diferente do que aconteceu com Arão. O que acontece? Teve um arrependimento coletivo. Eles removeram toda a idolatria, toda a adoração verdadeira foi restaurada. Sabe o que aconteceu? O povo avançou, o povo prosperou, teve vitória. Nós podemos escolher, nós nascemos sim com o pecado, nascemos com a iniquidade. Nós podemos fazer diferente, amém? E aí está toda a nossa decisão, toda a consequência da nossa vida, para bem ou para mal. E aqui eu tenho uma última parte. Eu tenho a hipocrisia. Eu tenho fingimentos, né? Fingimento religioso. Muitas pessoas que preferem mais viver de aparência do que viver a verdade. Diz assim a palavra de Deus, né? 2 homens subiram o templo para orar. Aqui fala do fariseu e do publicano. O fariseu, quantos aqui conhecem essa história? Quantos? Felipe? Esse tu conhece, né? Do fariseu e do publicano. O que acontece? Eles foram para o templo para orar, os dois. Os dois foram juntos. Só que chegou lá um momento, o fariseu pegou, né, o microfone. Tem gente que gosta de um microfone, né? Gente, eu fujo de microfone. Eu vou ser muito sincera, mas tem gente que gosta. Vocês conhecem quem gosta de microfone? Hã? Conhece, né? Eu conheço. Mas isso era só lá em Caxias, gente. Isso era só lá em Caxias. Aqui em Teresópolis, não. Mas o que aconteceu? Ele chegou lá, pegou, eu sou o cara, eu sapateava. E aí ele virou e falou assim: Senhor, obrigada porque eu sou o cara. Senhor, obrigada porque eu sou maravilhoso. Eu não sou igual esse publicano pecador. Oh, meu Deus, aquele homem todo encolhido fala assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Sabe o que ele fala? Ele fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Poxa vida, eu queria ser igual a ele.
Eu queria ser igual a ela. Queria falar, sapatear. Mas o que ele fala? Ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele faz? Ao invés de ele achar que ele era o cara, ele reconheceu, o publicano, ele reconheceu a sua condição. Ele foi justificado por Deus. Aquela oração foi a oração mais sincera que ele pôde fazer. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não conheço nada. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que conhecem demais e falam assim, ai, Senhor, eu não sei nada. Não é? Quantos já conhecem, né? Você vê se é uma pessoa muito inteligente e fala assim, poxa, eu queria conhecer igual ele. Mas muitas vezes a pessoa está ali com tanto conhecimento, mas tem tanta arrogância, não dá um abraço, não dá um bom dia, não trata bem as pessoas, é arrogante, se acha. Vocês conhecem pessoas assim? Infelizmente tem, irmãos. Infelizmente. Está na Bíblia. No tempo de Jesus. Passou por Jesus. Você acha que não vai passar pela gente? Mas que a nossa oração seja, poxa, Senhor, me ajuda. Eu sou pequenininha. Eu preciso do Senhor a todo tempo para me ajudar. Sabe qual foi a oração que foi justificada? Foi a do publicano. A do fariseu foi um sino que tocou e para nada prestou. Só tocou. E a gente já esqueceu daquele sino. Então a gente vê aqui, né? Finalizando. Agora a minha palavra. Por certo, querido, nós temos a iniquidade conosco. Muitas vezes desde que nascemos. Mas eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Exemplo para bem e exemplo para mal. E muitas vezes o Senhor fala assim, olha, escolhe. A gente pode escolher. A gente pode escolher fazer o que a gente quiser, amém? Pecar deliberadamente, viver a vida que eu quiser, todas com consequências. Eu passei aqui, né? Por Saul e eu trouxe Davi. Eu passei aqui por Faraó, que endureceu. E eu passei por Daniel. Eu passei aqui pelos líderes de Israel. 2 tipos de líderes que exploravam. E outro que se arrependeu, que foi o caso de Zaqueu. Eu passei por uma cidade, Sodoma e Gomorra, que foi destruída. E eu tenho aqui José, que ele escolheu e levou um país inteiro à riqueza. Um único homem. Porque teve uma postura diante de Deus. Eu tenho aqui um bezerro de ouro. E uma das coisas talvez mais fortes nessa parte do bezerro de ouro é quando Moisés ele chega para o Senhor e fala assim, que Deus fala assim, Deus fala para Moisés, Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eu vou enviar um anjo, mas com eles eu não vou mais. E aí Moisés, ele sabe qual é a consequência quando Deus não segue com a gente. Moisés, ele sabe. Moisés, ele tinha visto aquelas grandes maravilhas. Assim como nós, né? Quantos aqui já não viu maravilhas daquilo que Deus fez na nossa vida? Eu tenho tantas, eu tenho tantas, eu tenho tantas. Tantas coisas que o Senhor já fez, que se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me engolido viva. Assim diz a palavra de Deus. E assim é conosco. Mas quando a gente lembra quanta coisa que o Senhor fez. E aí Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, Senhor, eu não saio daqui. Eu não arredo o pé daqui. Porque eu preciso do Senhor comigo. E que esta seja, queridos, a nossa oração. Diante de toda a iniquidade que venha se apresentar diante de nós. Que muitas vezes a gente carrega aqui dentro. Mas a gente também carrega o poder da escolha. Amém? Não se misturar com fofoquinha. Sabe? Não querer dar voz ao meu ego, à minha arrogância. Ao meu orgulho. Mas dar voz ao Senhor. E conforme eu comecei lá,
o Senhor fala: as vossas iniquidades separam. Que seja o escolher ao andar com Deus. A gente se separe das nossas iniquidades para andar juntinho com o Senhor. Amém? Eu queria que colocasse, Débora. Queria que você ficasse de pé. Queria que você tivesse esse momento. A canção. Tem uma canção aqui. Quero continuar cantando essa música para você. Aleluia. Eu só peço ao meu Senhor, Pode aumentar um pouquinho. te vem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, Senhor. cure as tuas feridas e te faça vencedor. Podemos escolher. A alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Não desiste não, tá? Aguenta? Falta pouco. A obra de Deus é linda. E se você conhece, vamos cantar juntos? Aleluia. Louvado seja Deus. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus está contando. Deus está contando. Deus está contando com você, meu irmão e irmã. O céu inteiro se move Para ver você vencer. pra ver Oh, Senhor. vencer. O Senhor se move juntamente com o céu, nos dando a sua bênção, Senhor. Os céus se movem, Senhor, para nos ver vencer. Oh, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que Tu dá a prova, mas Tu também dá a cola. A cola é acerta, acerta isso aqui. Acerta o bem que eu coloco hoje diante de Ti. Oh, Senhor, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E queremos escolher, Senhor, a Tua vontade. Rejeitamos, Senhor, as obras infrutíferas das trevas. Queremos, Senhor, andar na luz, como o Senhor na luz está. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Senhor, por certo, nós fomos, Senhor, nascemos em pecado. Senhor, a nossa iniquidade, Senhor, está sempre diante de nós. Muitas vezes não controlamos a nossa língua, Senhor, e é ela que traz, Senhor, maldição muitas vezes. Nosso orgulho, nosso ego, nossa maldade, Senhor. Mas, Senhor, nós podemos escolher, oh, Senhor, as coisas que vêm do céu. Senhor, nós podemos escolher o bem. Nós podemos escolher não fazer. E termos, Senhor, a Sua bênção conosco. Andar juntamente com o Senhor. Senhor, nós não queremos, Senhor, que as nossas iniquidades tragam, Senhor, separação. Senhor, nós precisamos andar com o Senhor. Nesses dias tão difíceis, nesses últimos dias, Senhor, da Tua igreja na face da terra. Senhor, nós precisamos, Senhor, andar com o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a nossa iniquidade. Perdoa as nossas divisões. Perdoa os nossos egos, Senhor, nosso orgulho. Oh, Deus. Porque nós queremos a Tua presença. O que mais importa, Senhor, é a Tua presença. Nós falamos, Senhor, igual a Moisés. Senhor, nós não queremos a presença do anjo. Se o Senhor não estiver conosco, nós queremos a Tua presença, Senhor. Senhor, nós não vamos arredar o pé se o Senhor não for conosco. Queremos o Senhor conosco. Nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor.
seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, irmão. Eu queria encerrar com vocês com essa imagem. Sabe, queridos? Tem um texto em 1 João que diz, 1 João 7, diz assim, se puder, coloca para mim, Débora, por favor. Mas, 1 João 1,7. Mas, se porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele não está falando que é de algum pecado, não. É de todo o pecado. Amém? E aí eu queria que voltasse agora aquela imagem. Essa imagem, ela me chamou muita atenção desde o momento que eu vi. Se você colocar, sabe, o fogo na sombra, a gente não vai achar a sombra da luz. Quem está na luz não tem sombra. Aleluia. Amém? Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com todos. Amém? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Aí a escolha é nossa. Amém? Escolha de vida ou escolha de morte. E a gente escolhe a vida. A gente escolhe andar na luz. Amém? Amém, querido.